Mas assim, aí então Platão tava, cara, ensinando todo mundo ali, né? A galera se alimentando, ele escrevendo livro. Treinando, agachamento. Treinando agachamento e etc. Mas é e isso tal. mesmo. E arrebentando. Arrebentando. E dali, cara, em que momento que vem a teoria das ideias dele? Então, a teoria das ideias é um dos centros da filosofia de Platão. Que aqui vem aqui a coisa pode ir embora, mas vou tentar ser o mais breve, assim, o mais introdutório possível, né? Porque isso aqui daria... Quando você pergunta, fala a teoria das ideias, dá pra falar a coisa mais complexa do planeta, mais simples. Vamos começar com o mais simples. A ideia aqui, só pra gente dar um catch-up, a ideia desse episódio é a gente dar uma introdução às ideias de Platão, refletir um pouco sobre isso, mas ilustrar um pouco sobre a história dele do começo ao fim. E eu acho que o mais importante é que boa parte das pessoas que vão estar assistindo é a primeira vez que eles vão ter contato com a filosofia de Platão. Então, veja, a primeira coisa para tirar da cabeça. Quando fala mundo das ideias, tem 2 erros crassos que a palavra evoca. A ideia de que o mundo das ideias é um mundo à parte desse. O segundo é que ideias são pensamentos. Então, em primeiro lugar, quando fala ideia para Platão, ideias não são pensamentos. Como assim? Isso. Quando você vê teoria das curioso, ideias... Tô curioso. Quando você vê mundo das ideias, não se refere a pensamentos. E quando você fala de mundo das ideias, aí não está falando de um outro mundo, está falando desse mundo. Tá. Que tem uma esfera, uma dimensão, uma parte relativa às ideias. Então, vamos lá em relação a isso. Primeira coisa para chegar no mundo das ideias é entender o que é um particular e o que é um universal. O que é um particular? Esta xícara é um particular, está na minha mão. Ela é um individual, ela é uma coisa particular. Eu sou um particular, o Guilherme, né? Tô aqui e tal. Só que existe uma diferença entre esta xícara e as xícaras. O que é ser xícara, né? Xícara, como um todo, é um universal, não é um particular. Não existe xícara, a xícara geral, certo? Pelo menos não existe, pelo menos no primeiro momento. Eu estou olhando uma xícara individual, xícara particular. Só que quando a minha inteligência trabalha, ela trabalha com a xícara universal, não com a xícara particular. Como assim? Eu olhei a xícara dele e eu vi, é uma xícara também. E se alguém trouxer um outro modelo de xícara com outro desenho, eu vou falar xícara. E aí ela trouxe um outro modelo, um outro negócio que eu nunca vi antes, mas eu falo, xícara, de novo. Por quê? Na minha cabeça, eu estou trabalhando com a xícara universal e eu estou encaixando essa xícara universal nos particulares. Você está colocando tipo uma categoria, você fala assim, pô, isso aí é xícara. Esse é o trabalho da inteligência primeiro. Sair do particular para o universal. Então eu saio do caso. Teve um dia que o Thiago pegou um dinheiro meu e não devolveu. Isso é um particular. E eu saio para não, calma lá. Existe a justiça. Esse ato dele não devolver o dinheiro contradiz a justiça. A justiça é um universal, ela não é um particular. Na verdade, cada ato em que há um desequilíbrio na relação, um desequilíbrio, o prometido não foi cumprido, a proporção correta das relações não foi atendida, é um ato de injustiça. É um ato em que foi violada a justiça, que é universal. Então, a primeira coisa é o raciocínio de entender o que é particular e o que é universal. Quando nós falamos de ideia, nós estamos falando do mundo dos universais. Então, nós não estamos falando do mundo particular. Essas ideias para Platão são reais? Platão vai falar que elas são mais reais do que as coisas individuais. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a coisa individual, na verdade, está se adequando à ideia. Porque pensa, quando você foi montar essa xícara, por exemplo, você não pegou e aleatoriamente achou um pedaço de porcelana e falou assim, esse pedaço de porcelana é uma xícara. Não, você falou, não, vou montar uma xícara. A ideia veio antes do que o objeto concreto. E antes de você ter nascido, você é um particular, já existia a natureza humana. E essa natureza humana passou para você. E na verdade a natureza humana tem que ter existido antes, senão você não teria sido criado. E o que ele está falando é que contra o senso comum, contra o que todo mundo está pensando, porque todo mundo pensa que o particular Aristóteles vai discordar dessa teoria, tá? Só para adiantar para as pessoas que isso não é incontroverso na filosofia. Mas o que ele vai falar é o seguinte, olha, contra o que você está imaginando, antes veio a xícara arquetípica, o arquétipo da xícara. Antes veio o arquétipo humano. Antes veio o arquétipo do triângulo.
E agora, esse triângulo particular, ele está imitando. Ele é feito a imitação do triângulo arquetípico. E a melhor demonstração disso é a matemática. Por quê? O triângulo perfeito eu não encontro na natureza. Mas quando eu boto ele no papel e eu faço as proporções dele, ele está perfeito. Só quando eu vejo um triângulo, isso aqui é mais ou menos triangular, vai ter... Eu desenho aqui ele, só de desenhado ele já tem uma imperfeição, ele já não é o triângulo perfeito. Mas o triângulo matemático é perfeito. Então, esse triângulo aqui, do mundo material, ele é uma imitação do triângulo arquetípico, do triângulo perfeito. E ele funciona e ele obedece às proporções do triângulo arquetípico, não as proporções dele. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus, ele está obedecendo o triângulo matemático antes dele existir. Platão vai, inclusive, falar a realidade dos números. Os números existem antes de você começar a fazer engenharia. Porque pensa, né? Você vai fazer engenharia, o cara vai lá, resistência de materiais, vai montar um bloco, vai montar um prédio. A matemática é anterior a tudo isso. E ela já estava lá e ela já é real. Então, nós achamos que nós somos os senhores do mundo, mas já existem muitas coisas que já são pré-definidas. Essas coisas que são pré-definidas, esses arquétipos, na verdade, essa xícara arquetípica, essa água arquetípica, essa natureza humana, são as ideias. A ideia, então, é a essência da coisa. Essência é um termo um pouco impróprio, mas vocês estão entendendo. Ela é o que determina a natureza da coisa. Uhum. E aí Platão vai falar, como que funciona isso? Existe uma série de ideias. Existe a ideia do homem, que é o homem perfeito, inclusive. A ideia é perfeita. Existe a ideia da água, que é perfeita. E existe a ideia da xícara, que é a xícara perfeita. E isso aqui é uma xícara imperfeita, feita ao molde da xícara perfeita. E eu sou um homem imperfeito, feito ao molde do homem perfeito. E aí, qual é, inclusive, para Platão, a jornada da vida humana como um todo? É você toda hora estar buscando aproximar a criação e a vida humana da ideia. Em outras palavras, eu, como homem, estou buscando me aproximar do homem perfeito, do homem arquetípico, do homem paradigmático, né? Paradigma é um termo super Platão. E eu estou buscando aproximar a xícara da xícara ideal. Daí que a palavra ideia é que a gente usa ideia como pensamento, daí é ruim. Mas nós temos uma outra palavra no português que ecoa a versão platônica, que é ideal. Quando a gente fala ideal, a gente está sendo platônico. É o homem ideal, é a xícara ideal, sei lá, o governo ideal. Platão está toda hora procurando o ideal, em outras palavras, o universal, o arquetípico de tudo. E aí, como que é a relação da ideia com a coisa, com o particular? É a relação de participação. O que é isso? Essa xícara participa da xícara universal. Eu participo da humanidade, eu participo do homem arquetípico. Essa água participa da água arquetípica. Mas qual é a função ou aplicação prática? Qual que é a aplicação objetiva desse tipo de pensamento na nossa vida? A primeira função objetiva é a seguinte. Dado que você é um homem imperfeito que se baseia no homem ideal, você precisa intelectualmente descobrir qual é o ideal de homem para que você batalhe todos os dias para chegar nele, porque isso te encaminha. E aí vem uma outra coisa que é aí o próximo parte da ideia de Platão, que é fundamental. As ideias são eternas. Tudo que é destruído é o perecível material imediato. E você, na verdade, quanto mais eterno, mais belo. E aí vem a tríade platônica clássica, né? Em última instância, o princípio de todas as coisas é o belo, o bom e o verdadeiro. Mas aí vamos então nessa linha. Eu entendo que aí a gente talvez comece a misturar algumas teorias, né? Uhum. Sobre, por exemplo, o que é e o que não é, não é. Isso. Então, assim, eu acredito que existe o que, pelo menos conceitualmente, o homem ideal. Perfeito. Só que aí a gente vai discordar, talvez, se a gente for discutir numa mesa, o que é esse homem ideal, por mais que exista, talvez a gente erre, né, no conceito de qual é o homem ideal. Então, como chegar no conceito do que é ideal? Aí Platão ia falar assim pra você. Exatamente, vocês podem discordar, mas a opinião... Aí o bom e velho Parmênides, né? Mas a opinião não existe. Uhum. O que existe é o homem ideal. Tá. E aí ele vai falar... Pô, é foda, hein? Como que você chega? Nós vamos começar a disciplina da dialética,
que é nós vamos contrapor as teses. Então você vai levantar uma tese, ele vai levantar uma tese, a gente vai levantar. Só que nós vamos fazer um teste nas teses, por isso que o diálogo. Nós vamos olhar qual tese tem os princípios mais profundos e a gente vai entrando nesses princípios cada vez mais. Nós vamos ver quais se contradizem. E aí, na contraposição dessas teses, nós vamos achar os primeiros princípios. E aí, quando nós chegamos nos primeiros princípios, você talvez não entenda 100% do homem ideal. Mas você vai encontrar coisas certeiras que vão te falar como ele é. E aí ele vai começar um projeto para falar. Daí eu vou dar exemplos do... Vamos falar do homem ideal, então. Por exemplo, um exemplo do que compõe um homem ideal. A virtude é uma característica do homem ideal versus o homem imperfeito. Então, a virtude da coragem é uma característica do homem ideal versus o homem imperfeito. Aí você poderia falar, não, mas tem coisa que a coragem é ruim. Por exemplo, o cara que sai numa guerra de maneira desequilibrada. Aí Platão vai falar, mas isso não é coragem, isso é temeridade. Aí ele vai começar a fazer todas as analogias. Fala, tem o covarde... Então, para você encontrar o que é o conceito universal e ideal aqui, basicamente é expor uma tese, a crítica e, cara... E tentar crítica, validar essa tese. Ele vai falar que você tem que achar os princípios por trás dela. Você tem que fazer a análise lógica última dela. Exaurir a análise lógica até chegar na verdade por trás. E aí, que é o diálogos todos. Os diálogos são todos assim. Todos os diálogos vai aparecer um cara que fala, Platão, mas isso daí é... Ó, Sócrates, pelo amor de Deus, todo mundo sabe... Aliás, vou dar um exemplo do Hípias, né? Eu falei do Hípias, que é um diálogo introdutório. O Hípias é um sofista. E o Sócrates tá lá, esperto como um sofista. Aí eles começam a discutir o que é beleza. Aí o Hípias fala, todo mundo sabe o que é beleza. Beleza é uma mulher jovem. Mulher jovem, atraente, é a beleza. Aí o Sócrates, já conhecedor da dialética, fala, mas Hípias, não sabia que você desprezava a arte grega. Aí o Hípias fala, não, a arte grega é bela, Sócrates. Fala, mas Hípias, eu não sabia que você desprezava a literatura da Ilíada. Não, isso é belo também, Sócrates. Eu falo, mas Hípias, qual dos três, entendeu? É a arte grega, é a Ilíada ou é a mulher jovem? Aí o Hípias fala, sei lá, Sócrates. Eu já... Difícil a conversa ir pra frente com essa galera, né? E aí o que o Sócrates está ensinando nesse diálogo é que existe uma beleza anterior da qual essas três coisas participam. No fundo, isso aqui vai entrar muito numa questão do divino, porque no final do dia é o seguinte, a melhor forma de enxergar Platão é pensar como um mundo de esferas, né? Tem uma esfera no centro e daí as esferas vai tendo esferas concêntricas em volta, saindo dessa esfera principal. No centro da esfera central está a própria verdade, que é o princípio de todas as coisas. Essa verdade é o bem. E também a beleza. É a mesma... o que é o belo, o bem e a beleza, em última instância, vai ser uma coisa só. Esse princípio, ele vai emanando, ele vai saindo. E você pode ficar mais longe dele ou mais perto. Quanto mais longe dele, mais afastado da verdade, mais afastado da beleza e mais afastado do bem. A jornada humana é uma jornada para se aproximar desse princípio. E toda vez que você se afasta desse princípio, você se perde. E quando você se aproxima, você melhora. E, aliás, a 3 in Company, a 3 Corações, tem soluções para sua empresa. Olha, eu, inclusive, tô tomando café aqui. Eu tô toda hora tomando café 3 Corações. Aqui na empresa, todos nós tomamos 3 Corações, nossos colaboradores, nossos convidados. Ela tá com a gente já há 4 anos. E se você também quer 3 Corações na sua empresa, deixar um QR Code aqui na tela, aqui na descrição também. É um grande parceiro nosso e não é só a gente falando por falar. A gente usa, toma e adora. Já visitou a fazenda deles, várias coisas. É muito legal. Então, fica aí o nosso obrigado para 3 Corações e o nosso convite para você que segue e acompanha o Primocast para que você tenha também na sua empresa, tá?